Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pod Cris. E hoje, pessoal, com um tema muito polêmico, muito difícil, que eu tenho certeza que cada um de vocês já teve um caso próximo, infelizmente está cada vez mais próximo, que é o custo aí das drogas, né? E mais especificamente de problemas psiquiátricos. Mas aqui a gente vai tentar focar também a correlação entre drogas e psiquiatria, tá? É importante a gente fazer essa ligação, por quê? Porque uma boa parcela dos usuários de drogas, né, mais ou menos em torno de 12% dos usuários de drogas mais pesadas, e também aquelas que se chamam drogas leves, como a maconha, tendem a desenvolver algum tipo de transtorno psicótico, mais especificamente a esquizofrenia. E esses casos a gente sabe que, em geral, são irreversíveis, ou seja, um indivíduo que teria uma vida próspera e feliz, porém, ele pode ser que já havia ali uma predisposição genética, ele inicia nas drogas ali, independente da fase de vida dele, e o cérebro, a partir de um momento, fala, não deu. Né? E aí se desenvolve o transtorno. Eu trouxe aqui para vocês um grande especialista, que é um empresário, né, um profissional. Ele trabalhou 10 anos com isso e abriu a própria empresa também nessa mesma área, com remoções em psiquiatria especificamente. Sim. Bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigada por ter aceitado o convite. E é isso, pessoal, é um presente quando a gente tem alguém que traga informações reais, informações do dia a dia, porque a vida do Luiz Carlos nada mais é do que isso, né? Dia a dia, nosso cotidiano, né? A gente passa e vê isso todos os dias. Muito prazer que estar com você, né? Muito bacana estar aqui nesse momento. Para a gente também é bem satisfatório, feliz, realizações, né? E estar aqui com você para debater um assunto que nós vivenciamos todos os dias. E esse assunto, ele fica, às vezes, muito fora até da classe política, de quem está lá em cima e não vê o sofrimento da população em relação às drogas e à psiquiatria, né? Então, trazer informações que a gente tem no dia a dia, isso é bacana, eu acho. Vai ser legal o bate-papo. Excelente, Muito obrigado muito pelo convite. bem-vindo. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado. E assim, pessoal, é de uma riqueza a gente trazer alguém disposto a falar aquilo que a mídia não vai te contar, aquilo que provavelmente você não vai aprender de forma mais verdadeira, talvez nem na escola, nem na sua vida. Você só vai descobrir algumas coisas. Eu sei de algumas coisas, por quê, Luiz? Eu sou psicóloga clínica, Sim. Todos os meus seguidores sabem, eu sou formada pelo Mackenzie há Muito bom. 20 anos e eu fiz, durante o meu curso do Mackenzie, 1 ano de estágio em hospital psiquiátrico. Sim, legal, tá? muito bom. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização pela USP e nessa especialização eu estagiei mais 1 ano em outro hospital psiquiátrico. Certo. Por isso, pessoal, eu tenho essa visão muito clara do que é a psiquiatria prática, né? Vivenciado, né? Isso, eu não sou médica, então não estudei para ser uma psiquiatra, mas eu vi o dano de um transtorno mental, Sim. não só para o doente, mas principalmente para todos que estão na sua rede, os filhos, os pais, os amigos, os colegas de trabalho. A família não é? adoece junto, né? A família adoece junto, porque é um problema muito... Assim, às vezes eu me pergunto o que pode ser mais dano na família. O clínico, o paciente clínico ou um paciente com um problema psiquiátrico ou até álcool e droga. Que a família adoece junto, porque eles não têm o que fazer, às vezes o paciente não quer se tratar, enfim. Então, é uma situação bem complicada para a família lidar. E se ela não tiver um apoio, algum lugar que ela possa ir e conseguir o tratamento para a pessoa, fica bem difícil. Fica bem difícil. Bem difícil. Bem difícil, porque a saúde pública, vou falar assim, falando da saúde pública na parte da psiquiatria e até do álcool e droga, hoje em dia é muito escassa, muito difícil. Isso, sim. Entendeu? Eu faço até um comparativo, Luiz, que é bastante assim, ambicioso fazer esse comparativo, mas na minha cabeça, pelo menos, cabe essa comparação. Sim. É como a gente falou aqui quando você chegou, não estava no ar ainda, sobre aborto. Sim. Né? Você fala assim, puxa, você tem a opção de ter uma relação sexual prevenida, onde não ocorra gravidez. Então, você tem uma série de possibilidades para não engravidar.
Aí engravida, aí se liberar o aborto, o Estado te passa na frente de vagas de hospital que seriam prioritárias Sim. para doenças realmente graves Sim. e prioriza o aborto, que é o Sim. assassinato de um bebê, né? Com certeza. Em paralelo, eu penso assim, puxa, aí tem a psiquiatria, tem o SUS, tem o orçamento que é Sim. restrito, não é ilimitado, né? Muito. E aí a gente fala assim, puxa, tem ali aquelas pessoas, eu tenho um irmão especial, Certo. tá? Eu tenho um irmão especial, enfim, é difícil a família que não tem algum caso próximo de Todos nascença têm ou alguém por um próximo. acidente, exatamente. Então eu falo assim, puxa, esses já seriam um número grande, Sim. né? E aí eu pego aqueles que optaram em usar drogas, porque é uma opção. É uma opção. De eu início é uma nasci opção. como você em periferia, Sim, sim. né? A gente sabe De que a início- droga é ofertada ali com muita facilidade, hoje em Sim, qualquer sim. lugar, mas então é ofertada. E eu penso assim, foi uma opção estudar, trabalhar, casar, Uhum. ter filhos, cuidar com responsabilidade da minha família. E outros não, outros falaram, beleza, Eu vou vou pro rolê, pro vou outro usar caminho, tudo é. e quero me divertir agora, É né? porque de início tudo é uma opção na sua vida. Depois Isso. você acaba ficando dependente. Igual quando eu comecei, né? Antes de começar, eu não tinha uma noção do que era saúde mental, do que era um paciente com problema com álcool, com droga. Falando português certo, assim, a maioria das pessoas fala, é um drogado, é um louco, né? Hoje, nós não conseguimos, eu, minha equipe, as pessoas são à nossa volta, a gente não consegue falar que um paciente de saúde mental é louco. Não, Eu não consigo usar essa expressão, né? Ou é um drogado, um bêbado. Eu não consigo, nós não conseguimos pela vivência que nós temos, né? Porque você vê que se torna uma doença, né? Isso, Entendeu? sim. Então, de início, igual nós conversamos, a parte das drogas é uma opção. A pessoa pode ir ou não pode. Eu tenho um caso, eu falo do meu caso pessoal mesmo, eu tinha uns 16 anos e tinha uns amigos que gostavam disso aí e tudo. E uma vez eu estava lá com eles e quando eles iam usar, eu voltava para minha casa, né? Nessa época, isso é um caso real, assim, é um amigo meu que teve um problema com isso. E aí teve um dia que eu fui e na hora eles iam usar os negócios dele lá e passou para mim. Esse meu amigo, que eu falo que é um amigo de verdade, esse cara, ele talvez possa ter me salvado, né? Ele não deixou, ele falou, cara, minha vida como tá estragada, olha a minha vida como que tá, eu não vou deixar você usar isso. Ele tirou da minha mão, então assim, eu tinha 16 anos, eu guardo isso até hoje na minha vida. E como é que esse amigo tá hoje? Hoje, infelizmente, ele faleceu por causa das drogas. Olha lá, pessoal. Entendeu? Então, Me arrepia infelizmente, inteira, isso é um triste. caso que eu tenho, e assim, isso ficou na minha cabeça. E assim, eu nunca tive intenção de usar drogas e tal. Mas se é um amigo que você confia, Sim. era um amigo que você gostava, você só tinha 16 anos, se ele falasse assim, ó, vai aí, não tem problema. Talvez aquele dia você Aquele dia eu ia falar, poderia não, ter... É um amigo que eu confio, um amigo que Sim, frequenta a minha casa. sim. E aí, pessoal, que é Sim. o divisor de águas, né? Ele teve nas mãos de Deus ali um amigo Sim. que fala assim, não faça o estrago que eu tô fazendo. Talvez uma pessoa que me salvou, né? Salvou. Exatamente. Enfim, e sabe o que entendeu? eu ouvi essa semana da minha filha, Luiz, que me chocou também. A minha filha tem 15 anos, né? E ela falou assim, mãe, a maioria dos meus amigos, ninguém conversa com eles. Eles entram nisso sem nem saber o que os espera, né? Sim, é verdade. E aí, pessoal, como é o meu mundo, né? Eu lido, assim como você lida. Todos os dias. Não tem como a gente não explicar para um filho que não usar droga nenhuma, nunca, não é só um fator moral, não é só porque a gente é de direita, né? Não é. É porque acaba com qualquer vida e acaba com qualquer família. Acaba porque você entra... Eu entro na casa das pessoas todos os dias. Isso. E eu vejo a destruição que é isso na casa das pessoas. Isso não é só um mero depoimento ou alguém falando simplesmente, isso faz mal. Não, é uma destruição na vida das pessoas. A droga é uma destruição. Você entra na casa da pessoa, às vezes a pessoa ela, tem um padrão de vida altíssimo. Pessoal, presta atenção nisso, porque pessoa, a gente acha que morador de rua era aquela pessoa coitadinha, humilde, que não tinha onde morar, não é? Que era desfavorecida. Eu me arrisco a dizer que, assim, praticamente, quase, eu não sei, tá, a proporção, mas eu acho que quase uns 50% de morador de rua são de pessoas bem instruídas.
na vida. Presta atenção nisso, Tá? pessoal, para a Tanto, gente não achar é, que só acontece não, com não o acontece. outro, Ó, eu né? entro na casa de pessoas de alto padrão, de pessoas de vida muito bem estabilizadas, e também entro na casa de pessoas da periferia, pessoas que precisam ali, que a situação deles são bem complicadas, e a droga ela não escolhe. Não escolhe. Né? Porque na escola particular tem, na escola pública tem, com seus amigos na festa na periferia tem, e na festa dos mais altos escalões tem. Na lavoura tem, diz Na que dentro lavoura do canavial tem, você tudo, liga tudo. e eles te levam lá dentro, lá no meio do canavial, Sim. a droga que você quiser. Então, assim, Sim, não tem hoje, não tem. mas onde não é perigoso. Não, a pessoa né? tem que tentar se conscientizar disso. Isso. Entendeu? A pessoa abrir os olhos e ver. Por isso que às vezes a pessoa vai para uma internação, uma internação não funciona, só se a pessoa querer. Realmente. Só que assim, de início, às vezes, a pessoa tem ela vai internada involuntariamente. Para quê? Vamos supor, você tinha uma vida legal, família, filho, tudo muito bacana. E você está naquele momento que você não... Você está no uso, você está em surto, você não... já está um tempo daquele jeito, você esquece sua vida como era. E às vezes você vai para uma internação, você passa lá 3 meses, 4 meses recuperando, e você começa a enxergar novamente como era a sua vida antes das drogas. Isso que faz a maioria das pessoas conseguir parar, ou nem que seja por um tempo, ou se conscientizar daquela situação, né? Porque às vezes você estava num estádio de rua e você, tinha um emprego, tinha um filho, todo mundo ao seu lado, e devido às drogas você vai perdendo. E aí quando a pessoa vai internado, passa um tempo, se conscientiza, tem que tomar uma medicação, alguma coisa parecida, e aí ela começa a se conscientizar, como que era a minha vida antes? Ela até esquece, sim. Isso, né? Aí, naquele tempo, ela vai conseguir... Ela vai ter que fazer todo um trabalho para ela se recordar entendeu? de Então, quem ela era. a internação, ela se propõe o quê? De início, desintoxicação, depois a conscientização do seu problema e, por final, a ressocialização, né? Você começar a estar com a sua família novamente, enxergar que você tinha uma vida muito legal antes, independente se você era rico ou pobre, mas você tinha uma vida decente, né? Antes das drogas. Então, a internação se convém muito isso. Eu acho interessante isso, só que poucos entendem que é necessário isso. A maioria fala, isso não funciona. Funciona, para muitos funciona. Qual a outra opção? Não tem. Né? A outra opção, infelizmente, às vezes você não vai deixar um parente seu jogado lá, entendeu? Que nem às vezes você vai fazer remoção do paciente, ele está em estado de rua, mas ele é um professor, fala 4, 5 línguas. Entendeu? E assim, tem alguma profissão que você nunca viu por lá? Nenhuma. Assim, nenhuma, né? Assim, já peguei promotor de justiça, juiz, delegado... policial militar, médicos, nossa, vários. Sim. E o médico, Aliás, às vezes, a ele faculdade tem... de medicina é uma das faculdades e, às vezes, mais o médico também tem a parte suscetíveis, do medicamentoso, né? Tem médicos a dependência que... medicamentosa, entendeu? Que, às vezes, ele... Que é tão grave quanto, muito só que... também. Para quem consegue a receita, para quem faz a própria receita, entendeu? é acessível. E, às vezes, ele também, como é que fala? Além do medicamentoso, ele coloca a cocaína junto também, né? Então, isso já dá uma piora bastante no quadro, né? Então, é bem complicado. Até porque o usuário ele vai criando uma forma de conviver com a droga, para potencializar a droga, que ele vira um laboratório, né? Com certeza. Ele usa uma coisa para acalmar, a outra para deixar mais acelerado, aí ele usa uma para tirar aquele mal-estar e outra para... Né? Então, assim, ele começa a funcionar, usar o corpo dele como se fosse um laboratório. Porque ele começa a se adaptar àquilo ali, né? Isso, então, e tudo acostuma, pessoal. Pode usar a droga mais forte que for. Depois de um tempo, aquilo já não tem mais efeito no seu corpo. Você vai precisar de drogas mais pesadas. Vai pulando etapas, né? Igual o pessoal começa numa maconha, que não faz mal para ninguém, entre aspas, né? O cara fala. E que eu me controlo, né? Tem músicas que falam eu me controlo. E quando você vê, você não está controlando nada. Aí você já não está mais naquilo. Já é maconha, bebida, e depois já não faz mais efeito. Aí passa por uma cocaína. Daqui a pouco não faz mais efeito. E aí onde está no pior lá, que é o crack, né? O crack e o que a gente pega, Luiz, eu não sei o quanto que você acompanha disso na tua realidade, porque eu te falo de casos um pouco mais leves. Mas a maconha, pessoal, que vocês falam que não tem mal, não faz mal, que é natural. Aí eu falo, o ópio também é natural. Ele é extraído da papoula e ele também faz heroína, né? Enfim. Sim.
E aí a maconha, ela desencadeia transtornos psiquiátricos, às vezes intermediários, mas tem o ciúme patológico, tem os delírios persecutórios, né? Tem várias situações ali de você ouvir vozes, achar que a polícia está chegando, e às vezes mesmo com drogas mais leves. O transtorno de pânico, os transtornos ansiosos. Sim. E aí a gente olha e fala assim, puxa, e ainda vem os mal intencionados dizerem que ok, né? Que ok, não faz mal, que é natural. E aí eu lembro vocês, a gente está falando que 12% dos usuários vão se tornar esquizofrênicos. Sim. Mas tem aqueles também, pessoal, como tudo na vida, que vai usar droga com 40, 50, 60 anos e tem um controle maior sobre isso. Sim. Mas a gente não tem como saber quem são esses, né? Nesse caso do Zincadi é verdade, porque assim, tem gente que tem um pezinho que eu costumo falar, um pé na esquizofrenia, ou enfim, na psiquiatria. E a droga potencializa, a maconha, ela potencializa. Eu tenho casos que eu comecei a fazer remoção do paciente, às vezes novo, adolescente, ou até mais... e ele só usava maconha. A família começou a internar por causa de maconha. Aí passa 2, 3 anos e aquele excesso. Aí ele já começa a dar os sinais de psiquiatria. Sim. Né? A mania persecutória com a família. Você começa a ouvir sirene, achar que a polícia está invadindo a casa, né? O paciente, ele pega uma birra de alguém da família e aquela pessoa, da mãe, do irmão, enfim, do pai, e aquela pessoa quer tirar tudo dele. Ele não tem nada, mas assim... então, assim, já começa... Aí eu tenho inúmeros pacientes que começou dessa forma e hoje tá na psiquiatria total. Você olha assim, cara, esse cara é psiquiátrico hoje. Mas começou aonde? E, pessoal, lembrando vocês, não tem volta, né? Não. Eu sempre dou um exemplo, até desassociado da droga, Luiz, assim, o estresse, né? Você começa a estressar demais, não tira férias porque não tem dinheiro para as férias, não faz uma academia porque não tem dinheiro para academia, e aí a coisa dá ruim, né? Verdade. Aí você desenvolve aí uma depressão, desenvolve algum transtorno, e aí você vai ter que ter dinheiro para se tratar, ou não vai conseguir trabalhar, né? É verdade. E aí, então, é muito isso. Eu falo, às vezes é muito mais barato você ter hábitos saudáveis e outra, né? Dá para você correr num parque, dá para você, sei lá, fazer várias coisas. Fazer inúmeras coisas sem você gastar. Isso. Né? Mas as pessoas usam muito esse argumento. Não, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso. Beleza, quando tiver uma doença... Parcela um iPhone em 10 vezes de 10 mil reais, pois né? Então tem dinheiro para alguma coisa, tem. Aí é questão de prioridades na vida, prioridades. Né? Assim, a gente faz ou não faz. É igual, tem muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar academia. E tá lá dentro de um parque lá fazendo exercício, tá fazendo uma caminhada. Você sabe que eu não pago academia. Entendeu? Eu treino no espaço do condomínio que eu moro. Sim. E quando eu vou fazer um treino que eu tô com um pouco mais de tempo, eu vou pro parque. É gratuito, não gasto R$1. Super tranquilo, né? entendeu? Isso, então, e cuidar da saúde mental ela é muito importante. E a saúde mental passa por isso aí, né? Você também tem um tempo para você descansar um pouco, fazer uma academia, fazer um exercício, fazer uma caminhada e procurar sempre hábitos saudáveis, né? Isso, e meios exatamente. Saudáveis também. E isso inclui, né? Não beber todos os dias, não fumar, não usar droga. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas todo dia eu chego, eu tenho que tomar um uísque. Ah, tá. Quanto você toma de uísque? Uma garrafa. Pô, não dá, né? Aí a gente tenta, não né? Dá, a gente tenta, assim, em tudo, pessoal, tudo da sua vida. O caminho do meio é sempre o mais bem-vindo, o mais seguro, né? Verdade, então, puxa, chegou estressado, abriu um vinho, tomou meia tacinha de vinho, né? Mas ainda assim, recomenda-se que não seja 100% dos dias, né? Sim. Alterna, no fim de semana, bebe de sexta e sábado, bebe pouco. Porque o cérebro, né, Luiz? Ele vai se acostumando com aquilo. Daqui a pouco ele quer mais. Até um chocolate. Eu sempre dou exemplo para o pessoal que me segue, assim, do chocolate, né? Se eu comer chocolate no mês de abril, que é a Páscoa, se eu comer o mês todo de chocolate, eu já vou sentir falta. Nem precisa de um mês, pessoal. É 10 dias comendo chocolate todo dia, falta. Não é? É verdade. Café. Você toma café todos os dias. Fica 2 dias sem tomar café. Faz o teste. Você vai ter enxaqueca. Eu vou falar para vocês que eu confesso que o café, se eu ficar sem tomar, de manhã eu fico com dor de cabeça. Tá vendo? Metade do dia eu tô com dor de cabeça. Isso já é uma dependência.
química no Sim. jeito mais subjetivo de todos. Sim. Mas é química. O Sim. cérebro está acostumado a receber a cafeína. Todo dia você tira a cafeína, Todo vai dia. sentir falta, Quando isso? eu começo assim, às vezes saí muito cedo e tal, não deu tempo de tomar um café em lugar nenhum. Aí você nem lembra do café, mas começa a incomodar Depois aquela começa a dorzinha de incomodar. cabeça, Eu é vou isso lá mesmo. onde eu paro, tomo um gole de café, Que pronto. acontece? A dor Já de fico cabeça bem. passa, Falo, caramba, exatamente. meu. Então, E assim, não é só isso, alguns remédios também. Quem toma sim. analgésico todo dia, o dia que você não toma, o corpo dói inteiro, né? Isso Então, a dependência, né, Luiz? A gente fala das drogas ilícitas, mas Sim. tornar o seu cérebro dependente Sim. é muito fácil. O hábito de estalar os dedos cria uma dependência, o seu cérebro se tudo pode se tornar um condiciona. vício, né? É difícil você parar alguma coisa, né? Às vezes, igual falando da dependência química, mas assim, tudo se torna um vício. Igual você falou, eu falou do café. O café, entre aspas, é uma coisa simples, que não vai me fazer mal. Fala pra pessoa parar de comer carne. Ela tem um hábito de comer carne. É um vício. Pra ela parar, é muito difícil ela parar. Porque o cérebro se associa, pessoal, associa ao ritual. Não é a carne, não é só o café. O café ainda tem a substância da cafeína, tem o tabaco no cigarro. Mas, assim, tudo aquilo que cria um ritual na minha vida, de chegar em casa, ligar uma música, enfim, tirar o sapato, pôr um sapato mais confortável, isso se torna um ritual. Quando eu não faço, o cérebro pede. Mas aí eu tô falando de um hábito bem simples, né? Super coisas tranquilas. Isso. Aí você entra com uma substância química que dizem que é natural, é verde, não tem contraindicação, mas aquilo é alucinógeno, tem várias substâncias ali, né? Que aí vai te levar para outras coisas, Isso, né? Aí leva para onde a gente está falando, que é da dependência química e da psiquiatria. Então, são coisas, né, bem complicadas. Eu acho que a gente vê todo dia aí no nosso dia a dia. Entrar na casa da pessoa, fazer uma remoção, levar para a clínica, para passar numa avaliação. Chega a precisar de polícia essa entrada? Olha, depende muito da situação. Às vezes a gente pega um paciente que ele pode estar com uma arma branca, ele pode estar com uma arma de fogo, e aí nós também não vamos, né, se correr o risco de acontecer uma coisa pior. Aí nós chamamos um 190, a maioria nos dá o apoio, né? E quando precisa desarmar o paciente. Arma de fogo é mais difícil, porque se o cara não tiver porte, ele vai acabar indo para a delegacia, né? Sim. Mas uma arma branca, os policiais nos ajudam muito e a gente leva ele para a clínica, entendeu? Ele leva para a clínica. Lá geralmente tem que passar na avaliação médica de imediato, né? Porque a internação funciona dessa forma, né? Você vai lá na casa da pessoa, leva a pessoa para a clínica e ele vai passar com o médico na hora para o médico avaliar o estado dele. Como um pronto-socorro. Como um pronto-socorro. Essa é a forma legal de ser feita toda a situação, né? Então, tanto é que a gente não fala, eu vou te internar. Não, nós vamos te levar para uma avaliação médica, né? E aí, chega na clínica, ele passa na avaliação, e o médico vai conversar com ele, conversar com a família, ver todo o histórico e tudo, e ver se é necessária a internação ou não. Né? Isso falando de clínicas particulares e público também, só que mais prático particular. E aí o médico vai dar a conduta de internação ou não. Dando a conduta de internação, é feito um documento, o laudo do médico, a clínica tem que comunicar ao Ministério Público, enfim. Várias coisas para poder... ele não é internado de qualquer jeito, né? A clínica tem, acho que, se eu não me engano, até 24 horas para comunicar ao Ministério Público para poder fazer a internação dele. Né? Então, mas até aí ele já está lá, porque o médico já deu o laudo, o médico autoridade nesse momento. Né? Sim, então, sim. Na clínica particular é mais fácil. Nas clínicas, que nem acho que a gente conversou no encontro que a gente teve, o que eu falo muito da saúde pública, psiquiatria, da saúde pública, né? É bem escasso, bem difícil para as famílias. Entendeu? Sim. Por quê? A família tem um paciente surtado lá. Não consegue levar. O cara não vai de forma alguma. Não vai. E, pessoal, o Luiz pode falar isso muito melhor que eu, mas a força de alguém que está em surto, Nossa, Luiz, é incrível. é descomunal, não é? Descomunal. Pode ser, pessoal, uma mulher de 1,50 m, magrinha, pesando 40 quilos, né? E mulher a gente tem que tomar muito mais cuidado ainda pelo fato de, assim, você vai segurar uma mulher, você tem que tomar todos os cuidados, você machucar. Porque reage, em geral, a pessoa fica inquieta, né? Sim, então, assim, chega, faz a abordagem do paciente, a gente sempre procura tomar todos os cuidados, uma abordagem que seja surpresa, para o paciente não ter reação. E a gente conversa muito. Assim, a gente
eu acho que eu costumo dizer e assim, nossos relatos 95% dos nossos casos a gente leva na conversa, independente de como o paciente esteja. Tá. Entendeu? A gente consegue fazer na base da Ótimo. conversa. Às vezes a gente passa meia hora conversando com o paciente ali. E E resolve. De uma forma mais humanizada. Vai pegando assim, os gatilhos, ele reclama daquilo, daqui, aí a gente vai conversando. A gente parece psicólogos, É um tá? trabalho de psicólogo. E aí, assim, a gente é muito elogiado por isso, né? Nossa empresa, ela é muito conceituada nisso. Nós somos, assim, estou há 4, 5 anos... 5.0 no Google pelos nossos trabalhos. Parabéns. Porque não é fácil, Nós não pessoal. temos uma reclamação. Quando você chega no momento podemos ter, delicado, a gente não sabe o dia a dia, mas assim, devido como a gente trabalha, com respeito ao paciente, respeito à família, porque a equipe que vai fazer uma remoção, ela tem que saber que ele é o paciente e nós somos os profissionais. Isso, entendeu? E acontece muito, às vezes, de ir gente fazer remoção, pessoas despreparadas, que acaba se tornando uma briga, porque o paciente ele não quer ir. Você concorda? E, não, e se você impor resistência é mais difícil, sim, né? então assim, você tem que tratar ele como ser humano, tratar ele bem. E a maioria dos casos, às vezes quando o paciente até resiste, talvez tenha que fazer uma contenção, alguma coisa, quando ele desce, dá um abraço na gente. Olha, legal entendeu? isso. E tem um respeito. E é gratificante, né? Muito, muito. Eu encontro números pacientes, às vezes, em clínicas que eu vou, o cara fala, vocês são demais, porque vocês trabalham bem, tratam a gente bem. E o paciente, né, Luiz, muitas vezes ele tá ali com medo, com mais medo que a própria família, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele, né? Porque já teve inúmeros casos, assim, de pacientes que já passaram por outros trabalhos e foram agredidos, foram hostilizados. Isso que eu prego muito, assim, a gente tem que ser profissional e fazer as coisas como se fosse para nós. Sempre, exatamente. Como que eu gostaria que alguém fosse fazer a remoção de um parente meu? Bem, com respeito, tivesse que conter, mas sem machucar a pessoa. Com profissionalismo. Né? Pessoas educadas, treinadas para aquilo. Às vezes a pessoa é boa, mas não sabe como conduzir. Não sabe conduzir, entendeu? Então, tem muitas pessoas que são muito, como é que fala? No automático, e aí não funciona. Entendeu? Luiz, me responde uma curiosidade pessoal minha aqui. Quantas remoções você faz no mês? X, assim, pode chutar. Sim, hoje, a gente tem mais ou menos a média aí, hoje é de 60 a 70 remoções por mês. Tá. Qual que é a proporção dessas 60, 60, 70... que é causada por drogas e qual que é de... psiquiatria, droga? Psiquiatria orgânica e induzida. É que nós fazemos para bastante hospitais grandes psiquiátricos, mas assim, acho que 40% tem a ver com droga. Tá. 40%. E lembrando que muitas vezes você deve pegar aquela pessoa com 50, 60 anos, mas que lá atrás, aos 17, 18, desencadeou o primeiro surto, e às vezes a família nem relata isso, né? Nem relata. Porque... eu imagino que a família, assim, há 40 anos a pessoa é esquizofrênica por droga, mas a hora que você chega, ela fala, tá em surto, leva, mas você não vai naquela hora fazer uma anamnese, fazer a anamnese. Né? A gente pergunta o que o paciente tem, deixa de ter, qual que é o quadro dele, qual que é o problema, a família geralmente fala. Né? E muitos associados à droga, ao álcool também. O álcool ele destrói. O álcool, a maioria, assim, eu pego muitos pacientes de 50 para cima, que o álcool destrói. Não, é nítido, entendeu? Né, Luiz? Assim, é nítido porque a gente que está acostumado a lidar, na rua você identifica quem são. E às vezes a pessoa está absolutamente sóbria, mas pelo tom da pele, pelo comportamento, às vezes o envelhecimento, né, da pele, aquela pele ressecada. Então, são alguns sinais que a gente olha e fala. É óbvio, eu jamais vou ser indiscreta, eu jamais vou falar alguma coisa, mas você olha e pensa, puxa, tão jovem, às vezes aquela pele avermelhada, né? E você olha e fala, puxa, eu sinto pena, porque a gente sabe que o caminho é das pedras, pessoal. Não é fácil. O caminho é triste, assim. Eu falo para todos, assim, se tiver oportunidade de não entrar, dizer não para isso, diga não. Por mais que você seja o mais besta da sua turma, entre aspas, que digam que você é, né? Porque hoje em dia... eu sempre na fui minha época também, na minha época também. Na minha época na escola também tinha um pessoalzinho lá e tal, e eu, não me misturava, não gosto. Pra você ter ideia... Quando eu comprei um carro, sei lá, eu tinha 20, 19 anos, eu não andava com ninguém que eu não sabia quem era. Isso. Entendeu? Eu andava com 2, 3 amigos e ponto. Eu sabia que aquelas pessoas, elas só da nossa galerinha, a gente gostava de tomar uma cervejinha e tal, mas eram pessoas que não tinham problema com isso.
Meu pai entendeu? é policial, É o meio, né? né? Meu pai sempre falava, ó, Então, quem tiver com você, vão te colocar no mesmo vão. pacote. Cuidado. Eu falo isso pro meu filho até hoje. É. Falo pra ele, ó, cuidado com quem você anda. Aham. Entendeu? Que idade tem seu filho? Meu filho vai fazer 21 agora. 21 e tem um de 26 anos. Aham. Então, assim, eu falo pra ele, cuidado com quem você anda. Porque se acontecer alguma coisa, você vai estar no meio. Não tem. E fora as influências que vai ter. Porque, infelizmente, rola a influência. Tá lá, se você for influenciável por aquilo, você vai. Não, sem entendeu? dúvida. Não Eu falo, tem... aquilo que você não quer para você, fique longe. Fique não longe. adianta a gente ficar flertando com o perigo, Não, né? não adianta. E, em não todos adianta. os ambientes, seja na política, seja na vida, seja na sua família. Sim. Aquilo que não te serve, pessoal, mantém longe de você. Mantém longe para você. E o que eu estava falando sobre voltando o assunto da saúde pública, da saúde mental, eu não sei o motivo, tá? De repente, isso chegue a algum lugar que procurem saber os motivos e explicar para a população por que nem tem um hospital de referência aqui, vou te dar o CAISM da Vila Mariana. Sim. Local ótimo, o tratamento deles é excelente. Major Maragliano, né? Major Maragliano. Tá, o tratamento deles é excelente e, assim, a gente levava alguns pacientes lá. E hoje em dia, eles não aceitam mais a ambulância particular. Eles falam, às vezes, que aceitam, aí quando chega lá, a família, às vezes, não pode. Tá. Por quê? Eu não sei, tem uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, que não pode mais. Antigamente podia. Aí teria que chegar de SAMU só ou de SAMU, bombeiro? Só que você chama o SAMU, não é uma crítica, tá? Mas chama o SAMU ou o bombeiro para fazer uma remoção involuntária, eles não fazem. Ou você liga para poder ir, a família está lá ligando, eu estou com um paciente, ela não tem condição de pagar uma remoção. A remoção não é tão barata, porque é um trabalho bem específico. Sim, sim. E vocês aí, dão em quantos profissionais? Geralmente 3 profissionais, 2 socorristas e um técnico de enfermagem. Sempre. Nossa, mais o motorista, então. Não, são 3 profissionais. Os socorristas é os 2, o motorista, mais um outro que também é motorista e socorristas, né? E um técnico sempre, tem que ter, porque a gente trabalha com ambulância, tem que estar tudo certinho. E aí, você chega lá com paciente, com ambulância particular, eles não pode, só de SAMU ou de bombeiro. Aí a família faz como? Entendeu? Esse hospital, tem uns outros 2, 3 aí que também que recebiam. Então, assim, já tem poucos lugares. E aí agora não pode. Aí você tem que ir, de repente, para uma UPA que tenha psiquiatria. Mas, poxa, se tem um pronto-socorro psiquiátrico especializado naquilo, por que a população não pode? Não, e assim, entendeu? Se por um acaso não chegar via resgate, mas chegar, no carro da família. Aí pode. Aí pode. Aí pode. Teve um caso que, assim, eu fiquei com dó da família, porque ela só tinha aquele dinheiro para pagar aquela remoção. Ela não tinha nem dinheiro para me pagar minhas horas. Tipo, eu dou 1h30, mais ou menos, de espera, até 2 horas se começar o atendimento. Eu não ligo muito para isso. Porque às vezes o médico não interna, né? Tem que retornar para casa. Ou ela quer levar para outro lugar, entendeu? Vamos supor, o médico não atendeu aqui, aquela conduta daquele médico não deu. Ela fala assim, vamos buscar um outro profissional, e aí nós vamos para outro lugar. Só que nessa vez a família não tinha muitas condições, né? E aí, o que a gente teve que fazer? A gente parou a ambulância lá em cima. O meu técnico colocou outra camisa lá e tudo, e desceu com o paciente andando, e aí eles fizeram a internação do paciente. Vocês estão vendo, pessoal? Entendeu? É para os fortes, né? Não é para qualquer um. Entendeu? Então, assim, a saúde mental, ela é muito difícil. Eu falo até para algumas famílias que, às vezes, tem um pouquinho, assim, de condição, ou tem lá um pai de 40, 50 anos que tem esquizofrenia, exemplo, saúde mental, que, infelizmente, ele vai ter sempre. Vira e mexe, precisa ser internado. E não tem como ser no público, fala, se junte todo mundo, faça um convênio. Isso, sim. Porque senão que é o que você fica falou, sofrendo. Esses pacientes, inevitavelmente, a esquizofrenia, seja induzida por drogas ou não, ela tem os seus altos e baixos. E assim, né, Luiz? Aí você também me explica mais, porque não, eu sempre atendi em clínica, né? Sim. Então, são pacientes que estão bem, né? São pacientes que não são psiquiátricos. A maioria nem são psiquiátricos, os que estão estabilizados. Mas dentro da psiquiatria, o que a gente observa, né, através de familiares, de amigos, enfim, é que ele trata um tempo, e a esquizofrenia tem muito disso, né?
Eu tenho pessoas do meu convívio que têm esquizofrenia, e aí, assim, são pessoas sensacionais, mas, assim, faz uso da medicação um tempo e fala assim, agora eu já estou bem, eu vou parar com essa porcaria, não é? E aí, assim, abandona do nada o tratamento, abandono. até desestabilizar, e no começo dá tudo certo, Sim, né? sim, porque está com efeito ainda. Você vai ficar 1 mês, 2 meses, talvez não entre em surto, os casos mais brandos, só que de repente vem o surto. E aí a família às vezes nem sabia que estava sem tomar o remédio. Não. Até voltar o remédio, estabilizar, Sim. em geral leva a internação. Sim. Quando vem uma crise muito, Sim, né? tem que ir. A pessoa fica violenta, muitas vezes acaba assim, né? Se machucando ou machucando alguém de casa. E é triste, porque, assim, são pacientes que eles não são estáveis. Assim, eu estou tomando esse remédio, eu vou tomar a vida inteira. Muitos deles, eles fazem tratamentos, ficam bem um tempo e já acham que sarou, não precisa mais disso. Eu não sei se é impressão, mas, assim, eu tenho comigo como se o paciente, ele acaba ficando bem, né, no tratamento, tomando a medicação, sai da internação tomando a medicação, tá lá, igual você falou, 5, 6 meses tomando a medicação. E sabe quando você toma alguma coisa que parece que não faz mais efeito, mas lógico. o remédio ele tá fazendo efeito, só que como você tá bem, você fala assim, tô tomando essa água aqui, não serve pra nada. Nem tô sentindo sede, já posso parar de tomar. Isso, então já posso parar, entendeu? Boa comparação. Aí eu consigo comparar com isso, que parece, na cabeça, eu acho, dos pacientes, às vezes, como que aquele remédio não está servindo mais para nada. Nada, isso. Entendeu? Eu tô tomando isso aqui para quê? Não sinto nada. E aí começa a falar, né? A gente ouve comentários assim: aquele médico só queria tirar meu dinheiro. Eu não tinha nada, mas eu tinha que voltar lá todo mês, né? E a gente ouve um discurso que é um discurso comum a quem acha que não tem mais nada. Só que é isso, pessoal. Dentro da psiquiatria, a gente fala, a medicação psiquiátrica, raríssimos casos, ela não é tratativa. Não. Ela faz a manutenção do transtorno, né? Manutenção. Então, assim, quando eu tomo um remédio psiquiátrico, principalmente para doenças mais graves, né? Que demandam internação, o remédio não faz aquela pessoa sarar. Ela dá um suporte para que aquela pessoa viva bem. Viva bem. Ela vai, muitas, né? Vão trabalhar, vão casar, vão ter uma vida boa. Se manter direitinho a medicação. Eu conheço pacientes que, quando ele não tá ficando legal, eles mesmos ligam pra gente. Isso, sim. Luiz, me leva. Você vai até sozinho de ambulância, vai levar eles, né? Mas, ou até de carro, assim, faz um translado pra mim, mas eu quero... Doença, né? A pessoa começa a observar a pessoa começa a observar que não tá bem. Não tô dormindo à noite, tô muito acelerada. A família mesmo liga e fala, olha, fulano não está bem, ele quer ir pro hospital, você leva ele pra mim? Eu levo, entendeu? Então, assim, é bacana quando o paciente entra em si. Quando ele entra em sintonia com o problema e respeita aquela dificuldade, que ele precisa. Eu tenho um paciente que ele é usuário, né? E, assim, quando ele tá mal, ele liga para a família me liga, a gente vai buscar ele e leva para a clínica que ele quer. Aí ele fica um tempo, se cuida, sai, fica bem, depois recai. Enfim, é um ciclo, infelizmente. Sim. Mas ele é um cara meio consciente, assim, sabe? Ele fica um tempo lá, depois ele fala assim, não, peraí, eu preciso me cuidar. Ele percebe que o corpo dele passou do limite. Passou do limite, né? Ele sabe que dali pra frente não tem mais... Já não dá mais, e aí ele quer se cuidar, ele volta, entendeu? Eu pego, às vezes, pacientes com alcoolismo grave. Chega mais pra mim, né? Alcoolismo do que drogas. Até porque, assim, é um ambiente, eu trabalho sozinha, então é um pouco mais difícil, assim, né? Verdade. Mas dentro do alcoolismo também, às vezes eles falam assim, nossa, doutor, eu não como faz 4 dias, bebendo 24 horas sem parar. E aí a pessoa tá te pedindo socorro. Sim. Ela tá falando, olha, eu sei que daqui para frente eu não vou aguentar mais 4 dias nesse E a maioria, ritmo, assim, né? às vezes, principalmente, às vezes, tem muitos dependentes químicos e álcool, que eles sabem que eles estão precisando. E aí, só que eles vão, fala para a família, não, amanhã nós vamos. Amanhã tá tudo certo. Eu tô melhorando. Não, agora eu sei que eu vou aí conseguir. Amanhã protela. Aí a família tem que chamar a remoção. Isso. Quando nós vamos para remoção, o paciente já fala, tá bom, vamos lá. Eu queria ir amanhã e tal, mas vamos hoje. Entendeu? Vamos barato. Porque ele sabe já que ele tá precisando. Ele sabe que é necessário. Ele entendeu. E qual a proporção de homens e mulheres, de jovens e adultos? Você tem mais ou menos assim? Varia muito, assim, de época, mulher, de tudo. Assim, tem que nem agora mesmo nós estamos fazendo bastante jovens, mais jovens, entendeu? Mais novo que você já pegou menores de idade? De dependência química, já peguei um de 12 anos. Qual era o...
droga de... a cocaína, álcool, ele saía muito, ele já estava assim, paciente que ele não tinha limites. Ele saía, ia para festa, tudo que podia ir na 12 vida, e ele anos, meu usava Deus do céu. e voltava para casa transtornado. Menina de 14 anos, entendeu? É de Isso, cortar o coração, de pessoal, cortar, porque você vê uma criança, é uma criança de 14 anos. E nunca mais, a partir do momento Entendeu? em que ele pegou essa bifurcação, que ele Sim. foi para um outro lado, ele nunca mais ele terá a vida dele de volta. Normal. Ele nunca mais vai ser um não dependente. Ele sempre vai ser um dependente químico em remissão. Sim, Né? é onde que eles se conscientizam nisso, né? Então, assim, eles acabam, como é que fala? Falando, eu estou limpo por mais um dia, Isso. né? É como então, só por hoje. Só por sim, hoje, sim, entendeu? Eles vivem, aí eu conheço pacientes que, pô, estão 20 anos, 15 anos limpo, trabalham na área, fazem um serviço excelente, Legal. né? Tem um amigo meu que tem amigos que são donos de clínicas, então, assim, é bem bacana o trabalho que eles fazem voltado para isso, né? E a gente, ali em parceria, vai trabalhando junto e vendo a evolução deles também como pessoa e dos pacientes que eles cuidam. Que eu Porque acho esses muito que bacana. pararam, eles descobriram que se ele Descobriram. tentar usar mais uma vez, ele volta a estaca zero de novo. Estaca zero, né? estaca zero. E pra Não muitos... tem só mais um baseado, Não, só não tem mais... meio termo, não tem. Se ele encostar na droga, é como se ele não tivesse parado Sim, nenhum dia. não tem meio termo. Ele vai e se ele sabe, se ele volta, se ele cair ali de novo, ele já caiu e aí volta muito a vida dele atrás. Põe em risco tudo, né? Desde família, a sua vida que você tem todo o gasto, hoje. todo o processo, Sim, todas as coisas que ele teve que abdicar, porque, pessoal, não é fácil, né? Sim. Eu posso ir numa festa, eu posso tomar uma taça de vinho, eu posso... Tá tudo certo, eu vou chegar em casa, vou dormir, ou se eu já estiver em casa, eu vou acabar a festa ali, eu vou dormir. Sim. Só que, assim, um usuário desses, o resto da vida, ele só tem um caminho, é não. É não. Quer uma cervejinha? Não. Quer um vinho? Não. Não. Eu tenho amigos, né, que passaram por um alcoolismo e assim, não pode. Ele fala, Cris, nunca mais eu vou poder encostar nesse negócio. Se eu encostar, eu não me seguro. A pessoa já sabe os seus limites, sim, né? Tem alguns que eles nem gostam, assim, em certos momentos, principalmente no começo ali de estar bem, eles nem querem participar de festa, nem festa em casa de ninguém. Fecha muito para fecha muito para isso. Né? Então, eles não querem nem participar disso, entendeu? Então, eu acho legal quando o cara, ele né, tá sempre limpo, eles cuidando, e ele vai numa festinha, ele vai fazer as coisas, aí é bacana, porque ele sabe que ele já tem o controle dele, entendeu? Ele já adquiriu um grau de maturidade, né? Sim, que ele consegue ficar bem, e aí é bacana, entendeu? Porque eu acho que aí é onde que a pessoa realmente está recuperada. Isso, que ela consegue conviver. Ela já não precisa se privar de tudo e consegue falar não. Mas eu também elogio os que não conseguem e falam, eu não vou nem estar lá porque eu não quero, de repente, pensar em voltar para aquilo ali. Entendeu? Até uma hora ele conseguiu um equilíbrio com ele mesmo e aí ele conseguiu viver a vida dele tranquila e convivendo em todos os ambientes, né? Porque senão a pessoa deixa de participar de várias coisas. Não, você vai se fechar para tudo praticamente. E remoção na rua, ó, eu tô com um familiar meu que está morando lá na Cracolândia, vocês chegam a fazer a remoção em locais públicos? Não, a gente faz na rua, mas a gente planeja muito a ação. Porque a gente vê muitas mães falando, fui buscar meu filho na Cracolândia, fui buscar meu filho lá na, sei lá, né? Na comunidade. Aí, assim, deve ter situações que a mãe não tem. A gente tem que planejar muito a ação. Então, a mãe, ela tá com o paciente lá na Cracolândia. Mas aqui, já teve um que eu fiz um tempo atrás, só que a mãe vira e mexe, ela ia lá encontrar ele. Né? E ela nunca dava indício de remoção. Então, a gente fez um efeito surpresa. Falou assim, fala para ele que você vai pagar um almoço em tal lugarzinho ali perto, aí a gente chega e faz a abordagem. Tira do meio, porque eu não vou entrar lá no meio, porque até para sua integridade. Teve casos aí, né, que já morreu pessoas lá fazendo resgate, entendeu? Então... fazendo resgate. Ali é tenso, eu já tive não dá, porque assim, eles têm um respeito muito grande pelo pessoal da saúde. Quando eu estudei enfermagem, na Cruz Vermelha, em 2010 para 11, eu fazia voluntariado. E nós íamos, às vezes, na Cracolândia. A Cruz Vermelha montava umas tendas, em parceria com alguns órgãos aí,
E para quê? Para fazer acolhimento deles, ver pressão, cortar um cabelo, enfim, era bem bacana. Não sei se tem esse projeto deles ainda. E aí, nós da área da saúde, a gente entrou, né, lá no meio, assim, né? Isso há 10 anos atrás era uma outra rua que tinha lá perto. E assim, cara, deprimente. Deprimente, é assustador. Você vê mulher grávida ali, com filho na barriga, outro pequenininho dentro de uma barraca, fumando crack. Isso. E aí, de cortar o coração. tinha um lugar lá que era tipo uma casa, assim, que entrava de um lado e saía do outro, assim. Eles entravam para ali e ficavam ali dias. Entendeu? Então, assim, eu vivenciei, eu entrei lá junto com o pessoal, a gente de branco ali e tal, da Cruz Vermelha, e eles super respeitosos, nunca, em nenhum momento quando a gente foi lá, eles, com a gente, nada. Assim, porque eles precisam, eles sabem que eles precisam de vocês. Eles precisavam da gente, entendeu? Eles precisam até hoje, né, de cuidados e tudo, eles agradecem muito isso aí. Então, tem os que estão lá, são só usuários, tem os que estão lá traficando, e enfim... uma situação bem complicada. Né? Eu tinha esse número atualizado, mas assim, um usuário gasta por dia na Cracolândia, acho que em torno de 200, 300 reais. Se ele está na Cracolândia, pessoal, ele não tem como trabalhar. Ele está ali na Cracolândia, ele não consegue pegar, vestir uma camisa e ir para o trabalho sob efeito de droga. Com certeza. Como que o indivíduo consegue 200, 300 reais por dia para sustentar o vício se ele não roubar? Se ele não roubar. Entendeu? É verdade. Para mim é um caminho único, né? O primeiro contato de muitos com o mundo do crime é roubando a própria família. Você vende ferro de passar roupa, você vende o micro-ondas, você vende a joia que era da avó, né? Sim. E chega uma hora que a família não aguenta mais. E aí na rua você não tem mais as coisas da família para pegar. Fazer o que for para poder conseguir. É um celular, é uma bolsa. O que for para conseguir sustentar seu vício. E é caro, muito caro. E assim eu costumo dizer que nem a parte do roubar, assim, que nem comparar um pouco, assim, o usuário ali na periferia, quem é da periferia, quem é de uma classe mais alta. Na periferia, a família não tem dinheiro para dar para o cara usar. Isso. E aí o cara, infelizmente, ele precisa usar, ele vai para o tráfico, ele vai vender droga lá para o traficante. Lembrando que para o tráfico, se for usuário de crack... Eles não aceitam. Vai mas, assim, usar crack e ser traficante. Isso aí do crack já é uma outra fase deles. Mas, de início, eles vão lá ser funcionários de lá para sustentar seu próprio vício. Já, às vezes, que a gente vê muito, às vezes na classe mais alta, classe média, para cima... às vezes a família ele tem recursos para comprar a droga e não ir para o mundo do crime, entendeu? Sim. Ele tem um recurso. Não que isso seja uma desculpa para nada. Mas ainda assim ele flerta com perigo. Mas mesmo assim ele flerta. Mas quando ele vai para uma rua que ele não tem mais recurso, ele vai fazer também da mesma forma. Entendeu? Então, só que o mundo dele é um pouco diferente do outro. Não estou falando que ninguém aqui é coitadinho. Não. Cara, só para comparar por que uns vai para o crime e outros não vão e são usuários também da mesma forma, entendeu? Porque um tem que sustentar de alguma forma. A família aqui não tem dinheiro para sustentar. A família aqui às vezes ajuda. Quantas vezes eu vi família, eu vou dar mais um dinheiro para ele aqui sair para comprar alguma coisa e vocês vêm que horas? Entendeu? É difícil. Acontece. Mas isso é conivente, mas a família fica doente na situação. Então, a família, às vezes, ela acha que, de repente, fazendo isso, ela está protegendo, ela está ajudando para não acontecer coisas piores, entendeu? Luiz, assim, em famílias bastante humildes, né, de periferia, eu já vi comentários assim, eu tenho que dar uma parte da minha aposentadoria para ele, porque senão ele fica nervoso. Sim, nossa, eu vejo muito. A mãe, muitas vezes, a avó, ou enfim, o responsável, não faz uma associação que aquele nervoso é um efeito da abstinência. Né? Da droga ou da esquizofrenia que foi induzida pelo uso. Sim. Então, a pessoa só acha que assim, não, ele chega, fica irritado, fica nervoso, começa a quebrar coisa aqui dentro. E a pessoa acha que é só um estado de espírito, né? Ficou nervoso e quebrou. Mas mete medo, né? A gente vê na televisão casos de avós que foram espancados porque não tinha mais dinheiro para dar. Com certeza. Né? Muitas coisas que acontecem aí, muitos crimes, de filho com mãe, com vó, com pai.
Teve mas por quê? Foi por causa de um surto devido a querendo usar e queria dinheiro e não deram e aconteceu uma coisa pior. Sim. Entendeu? Então isso acontece bastante. Eu estou em muitos grupos, né? Que às vezes até para servir para minha experiência profissional, eu entro em grupos de internet Sim. e de mulheres que sofrem violência, né? Sim. E aí, Luiz, assim, não tem como desassociar, pessoal, violência doméstica de abuso de substância. Não, é difícil. Tem um que bate na mulher e que nunca usou nada? Tem, mas é raro. É raro, né? é raro. E eu vejo muitas meninas, sabe, que tinham um futuro muito legal pela frente, mas elas falam assim, então, quando eu conheci ele, eu me apaixonei. Ele já estava saindo da cadeia ou ele já era usuário. Mas, assim, eu acreditei que fosse dar certo. Aí eu tive um filho, eu apanhava enquanto estava grávida, daí eu tive outro filho e agora no terceiro ele arrumou uma amante e ainda me largou. E aí a gente fala assim, mas o que você esperava de alguém que às vezes já bateu nas últimas 20 namoradas, Sim. que já fez um monte de filho, já largou um monte de filho pelo mundo, né? E às vezes a pessoa sabe, né? Então, mas ela sempre acha que com ela... Porque a droga tem muito disso. Você acha que, assim, o seu amigo foi vacilão, usando um termo, né? Foi vacilão porque ficou dependente. Com você é um cara esperto, não vai acontecer. Na minha família não vai acontecer. Porque não tem a ver, pessoal, com inteligência, tá? A droga é superior à nossa inteligência. Sim. Ela manda na nossa inteligência. Porque se não mandasse, a gente já nem começava a usar a droga. Já nem começava, né? É verdade. Então, não importa que a pessoa é rica, não importa se a pessoa é bonita, não importa se a pessoa é mais experiente, é mais velha. Não importa. Sim. Se ela se ligar com o seu cérebro e seu cérebro fizer assim, joia, eu não quero mais ficar sem esse negócio, você está perdido, não verdade, é? Com Porque certeza. É bem isso. É aquela coisa que, assim, na primeira vez você fala assim, nossa, como é que eu fiquei tanto tempo sem isso? E acabou. Aí você não tem mais. Porque o seu cérebro vai te convencer de que você precisa buscar mais de qualquer forma. Todos os dias após dias, você vai querer mais. De repente a pessoa começou uma vez a cada 2 dias, daqui a pouco é todo dia. Que é o que a gente chama de uso recreativo. Cheira cocaína na sexta e no sábado só. Mas o cérebro, na próxima sexta, tá ali assim, já nossa, que horas acaba o expediente, Vamos um pouquinho mais cedo aí, vou no banheiro ali. É isso. Então, as pessoas acham que se só usa 2 vezes na semana, não é dependente químico. Não, pessoal. Só que o cérebro, nesse momento, ele ainda aceita uma pausa um pouquinho maior. Depois de um tempo, já não. Ele começa a negociar com você. Segunda-feira eu não uso, mas eu tô irritado, deu errado, eu perdi o emprego, a namorada brigou comigo. O que eu faço? Eu falo só hoje. As pessoas usam muito as coisas como desculpa, né? O álcool, a droga, como desculpa porque alguma coisa aconteceu. Isso. Entendeu? Porque brigou com a namorada, a mulher deixou, perdi meu emprego, alguma coisa. A hora que você se frustra, você quer se recompensar. Né? Nós, mulheres, a gente faz muito isso. Eu tô tão triste. Nossa, meu dia não foi bom. Eu vou no shopping comprar um tênis novo, né? Sim. E é um mecanismo de compensação, pessoal. Assim como a droga. Ou então eu falo assim, eu tô tão triste, eu vou arrumar o cabelo, eu vou cortar o cabelo diferente dessa vez, eu vou trocar a cor do esmalte. E é um mecanismo onde a gente vai buscar uma compensação, vai buscar um alívio para aquele sofrimento. Com certeza. A droga faz isso em outras proporções, mas faz, né? Faz muito. Minha mulher tá aqui brigando comigo, vou lá com os caras usar de novo, né? Então, assim, infelizmente... E aí, quando volta transtornada. Exatamente. Então, infelizmente, você passa a ser um escravo, né, de algo que vai consumir sua vida. Sim, não é você certeza. Que consome a droga, não é você que é usuário, é a droga que te usa. Que tá te usando. E é o pessoal que produz, né? Que vai fomentar isso para que você precise cada vez mais dele. Por isso que a gente fala, né, que a legalização disso aí só vai trazer mais transtorno para as pessoas. É a coisa mais cruel que se pode dizer. Coisa mais cruel, porque na minha opinião, assim, quem é a favor é porque não tem um parente com problema com droga e de repente já levou até para a área da psiquiatria. Se você não tem, nunca passou, nunca viu, só vê de longe alguns casos, para você de repente pode ser normal, pode ser tudo bem. Entendeu? Que bonitinho, fumar um cigarrinho de maconha. Maravilha. Agora, e quem tem um problema desse de casa? Eu vejo muitos usuários, Luiz, assim,
que falam que a liberação seria bom para evitar problemas com a polícia. Pessoal, entre problemas com a polícia e problemas com a psiquiatria ou problemas com a sua família, são problemas do mesmo jeito. Por que começar, né? Por que iniciar? Evitar problemas com a polícia é só não usar. É só... Como alguém diz pra gente, né? Entendeu? Só não roubar, não usar, só não matar, só que não tá roubar, tudo tá certo, tudo não vai bem, preso. entendeu? Cara, por que você vai querer problema pra sua vida? Isso. Porque as pessoas, isso aí é quase igual assim, você plantar e colher, né? Quando você começa a plantar o negativo na sua vida, de início, muitas coisas elas vão ser boas. Sim. Entendeu? Tipo, é lindo, maravilhoso. E aí vai passando um tempo, você vai chegando na época da colheita daquele negativo. Sim. Entendeu? Exatamente. E é igual quando você, de repente, tá no negativo, lá fazendo as coisas erradas ou algo parecido, e você resolve mudar, e aí você vai colher aquilo ali também, a sua mudança. Mas não vai vir também no mesmo minuto, vai demorar um processo. Vai ter um processo. Então, a pessoa tem tempo de mudar. Se ela se conscientizar, ela tem tempo de mudar. Né? Pode ter seus efeitos mais negativos ou não, mas se ela quiser mudar, ela consegue. Sim. Força de vontade, logicamente. Mas então, é o que a gente estava comentando. Cara, não quer problema? Não faça. Entendeu? E eu falo, Luiz, que Deus é tão maravilhoso, a natureza ela é tão maravilhosa, que, assim, é bom que as coisas erradas deem errado, né? Se eu faço uma coisa errada, pessoal, se eu pego o resto de comida na minha casa e enfio embaixo do tapete, se isso não cheirar mal, vai ter muita gente colocando todo você vai colocar no outro dia também. Do tapete, isso. Eu falo, que bom que se você deixar o resto de comida embaixo do tapete, dia seguinte tem urubu na sua sala, né? Verdade. Na melhor das hipóteses. Entendeu? Não, isso é verdade. Então, eu falo que, assim, é bom, eu acho saudável para a evolução humana, eu acho saudável para o indivíduo que as coisas certas deem certo e que as coisas erradas deem errado. Porque, assim, mas usar droga no errado é óbvio que é. Porque mata, traz overdose que mata também, mata sua mãe de tristeza, mata seu pai de tristeza. Então, assim, vai me dizer que é bom? Mas tem gente que usa que é bom. E todo o resto? Todo o resto. Mas, assim, esse pessoal que fala que usar droga é normal... Cara, mas você não pensa que, de repente, para aquele cigarrinho de maconha chegar na sua casa, o cara matou alguém lá atrás, até um familiar seu, sabia? Mão suja de sangue, pessoal. De sangue. Toda droga, todo filho que fuma maconha, igual ele tá com a mão suja de sangue também. Eu falo muito isso, porque assim... Você está financiando o crime. Só existe traficante por quê? Você está financiando. As pessoas Teria compram. traficante se ninguém comprasse? Não, entendeu? Isso que mas o que você faz aqui é igual comprar um celular roubado. Será que esse celular roubado que você comprou, ele não foi roubado de um primo seu um pouco mais distante e mataram ele? Sim. Ou a sua mãe está subindo, está chegando em casa e roubaram ela, deram uns tapas nela. Você tá lá, por isso que eu falo, não andar com companhias erradas. Porque esses caras não prestam. Esses caras são... Você tá do lado do cara, o cara sabe que o cara é errado, faz um monte de coisa errada, mas amanhã ele pode... ele não conhece sua mãe, ele não conhece seu pai. E amanhã ele vai roubar seu pai e sua mãe e mata ele. E você no outro dia tá lá abraçando ele, você nem sabe que é Chamando ele. de irmão. Chamando de irmão. Então, assim, eu não gosto... Assim, tenho conhecidos de tudo quanto é tipo... Respeito cada um no seu lugar, mas eu não gosto de misturar. Eu tenho meu canto. E para a sua vida, Luiz, assim, todo esse sofrimento humano que você acompanha, você acha que te ajudou? Assim? Muito, muito. Eu acho que me ajudou muito como pessoa, né? Faz a gente olhar a vida das pessoas diferente. Né? Igual eu falei, quando eu entrei na Cruz Vermelha, eu comecei a ter um outro olhar. Eu ia para remoção, eu ia para a área clínica, né? Na verdade, eu não ia nem para psiquiatria, essas coisas. Minha esposa que me colocou nesse caminho aí, né? E agora está comigo. Não, tem que agradecer a ela, porque é um baita conhecimento de vida. Eu ia para remoções, eu ia para trabalhar no clínico, eu queria terminar meu curso e ir para a área clínica, UTI. Eu queria trabalhar na UTI ou lá com câncer, né? Aí, enfim. Eu gosto de oncologia. Que oncologia, você a C. Camargo. Eu sou apaixonado por aquele hospital. Eu fiz, eu também. Eu fiz especialização na C. Camargo. E assim, é que a gente não gosta de nada fácil. Né? Aí sei que eu acabei indo para... Aí quando eu entrei lá,
Aí, mas eu entrei só para estudar, pra trabalhar, ganhar dinheiro. Aí, quando eu fui o primeiro voluntariado, eu falei assim, eu vou só para fazer hora, né? Porque é hora do estágio. Nossa, eu gostei demais, apaixonou. cara. Muito. Nossa, você fazia o bem lá para senhorinhas lá, faria uma pressão dela. Ai, filho, obrigado, Deus abençoe. Nossa, aquilo ali foi muito gratificante. E quando eu entrei na área, né, da saúde mental, psiquiatria, álcool e droga, aí você vê o outro mundo, né? Você vê o outro lado da saúde, e isso só me fez melhor, assim, porque, primeiro, a satisfação de poder fazer um bem para a pessoa, e a gente entrar na casa da pessoa, às vezes levar a pessoa que está ali, né, transtorno. Eu estou fazendo bem tanto para a família quanto para o paciente. E a gente sempre fez com muita qualidade, com muito, assim, eu aprendi a ser truculento. Quando eu entrei na empresa, me ensinaram muito a chegar, pegar e ir embora. Pega e leva. De qualquer forma. E quando eu comecei a assumir lá, eu mudei a nossa forma de trabalhar, porque a gente trabalhava muito forte, né? Então, pô, por que não a conversa? Por que não tentar? Sim, e aí a gente conseguiu mudar o conceito de trabalho. Por isso que a gente tem um slogan na empresa lá que a gente fala que é Alforra Emoções cuidando sempre do amor da vida de alguém. Tá. E a gente fala, então, assim, porque a gente gosta do que a gente faz e ama nossos pacientes e nossas famílias, fazer o bem. Isso e pra gente é gratificante demais. E né? outro ponto de vista se eu nunca usei e eu entro, eu vejo aquela situação, vejo tudo que as pessoas passam por causa disso, isso me faz falar assim, se eu nunca fiz até hoje, eu nunca vou fazer. Exatamente. Porque é uma situação complicada. E é um conhecimento, uma riqueza que você tem de experiência de vida que quem não passou por isso não tem. Eu falo assim, tanto a oncologia quanto a psiquiatria, Luiz, fazem de mim uma pessoa assim, mais amadurecida, né? Sim. E eu falo que, infelizmente, porque é óbvio, a gente não vai fazer dos hospitais psiquiátricos um local de visita, não é essa a intenção, mas eu falo que, assim, se todos os jovens hoje, de 12 para cima, tivessem acesso a 2 horas na vida deles dentro de um hospital psiquiátrico, pessoal, eu garanto para vocês que a gente teria muito menos usuários, porque existe um glamour. Quando a gente fala de usuário, você lembra de um astro de rock que está lá com 80 anos e está vivo, está rico, está cheio de mulher atrás dele, né? E que não é realidade. Não é realidade. Isso daí em Hollywood talvez dê certo, mas na vida real não. Eu vejo o pessoal muito fã das pessoas que morreram porque usava droga. Assim, não é que eu discrimino, não sei ninguém, mas não acho glamuroso isso. Enfim, então eu não sou fã de pessoas assim. Respeito. Meus heróis não morreram de overdose. Não, graças a Deus não. Meus heróis morreram trabalhando, pessoal. E assim, isso infelizmente tem em todos os meios. Você vai no sertanejo, tem, você vai no funk, tem, tudo quanto é lugar tem. Só que é só saber, a proporção em certos lugares é diferente de um para o outro. E eu não admiro pessoas assim. E a mídia só te mostra o que convém. Só o que convém, porque morreu, beleza, né? Morreu lá de overdose. Sim. Mas o caminho, pessoal... O caminho que aquela pessoa passou, que aquela família passou, que os profissionais de saúde passaram, até culminar numa overdose na morte... É triste para todo mundo. Ninguém mostra o sofrimento de uma pessoa que tem problema com droga. Não. As matérias que tem na mídia são muito poucas. Você sabia? Obrigado. Pessoal, eu conheci o Luiz assim, numa reunião essa semana. A gente teve a oportunidade de conversar bastante. E eu falei assim, nossa, né? Eu cheguei e falei, gente, eu preciso trazer eles para apresentar para o público, porque só se mostra, Luiz, o glamour. Só o glamour. Né? Só o lado bom, só as festas, só a realização. E não é, pessoal, isso daí é a imagem que a mídia quer que você tenha, para ela te induzir ao erro, para ela própria lucrar com você e para os laboratórios farmacêuticos, etc, levar vantagem nisso. Porque quanto mais tem, mas eles conseguem produzir outras coisas para o mercado, né? O mercado deles, né? Então, essa realidade da droga, ela não é isso que aparece na televisão, né? Que aparece na novela, o cara chega todo dia em cara, o cara toma 2 copos de uísque. Aquilo ali para mim é um vício, cara, entendeu? Você tá incentivando a todo mundo chegar em casa e beber. E lembrando, pessoal, que na novela, em geral, eles estão tomando um chamate. Com certeza. Ninguém tá bebendo lá, entendeu? Mas assim, você tá incentivando. Por que você não mostra o cara chegando, pegar um filho, brincar, falar,
com a mulher, fazer uma comida. Por que não mostra? Não, tem que mostrar o cara Porque bebendo. quanto mais errado, melhor. Entendeu? Então, assim, é isso que vende, né? Sim. Isso que vende. Se mostra uma coisa tranquila, uma família, acho que não deve vender tanto. Entendeu? Infelizmente. Então, isso que eu fico... É a tal da inversão de valores, Inversão né, de Luiz? valores, Que a entendeu? gente vê, Luiz, mais uma vez, assim, nasceu em periferia, eu nasci em periferia. Sim. A gente poderia ter o caminho, né? Totalmente. Justificado. Nasci em periferia, não tinha dinheiro, não Sim. tinha nada, via os outros e sentia inveja disso. Sim. Comecei a roubar. Não, e tem outro caminho, que é isso, é trabalhar, estudar, é fazer o bem. E entender, pessoal, que se a gente faz errado, não prejudica só a gente, prejudica mais ainda as pessoas que a gente ama. Então, não tem lado bom, Sim, né? Não existe lado bom. E eu costumo dizer assim, eu fui roubar porque eu sou pobre, porque eu moro... Não, olha só, eu costumo ajudar muito, às vezes, no farol, um moleque que está vendendo uma bala. Eu compro. Sim. Hoje mesmo eu fui numa empresa, fui alugar um equipamento pra gente, e chegou um menino lá, um menino, sei lá, 20 e poucos anos, vendendo chocolate. Ele faz uns cones assim de chocolate bonito, né? Até gostei para comprar para mim, comprei para ela também. É bom. Aí ele foi lá vendendo para o pessoal, eu não quero. Eu falei assim, quanto que é? Ele falou assim, é 4 por 12. Eu falei assim, me dá 4 aí. Eu ajudei. Outro dia, era um sábado, 9 horas da noite, um menino tá vendendo bala no farol. Sábado, um moleque de 20 e poucos anos vendendo bala no farol. 9 horas da noite. Um moleque desse geralmente tá onde? Na balada, curtindo. O menino tava lá. Eu fui lá e comprei R$20 de bala dele. Tá. Entendeu? Por quê? O cara tá batalhando, então você não tem desculpa. O cara pode vender água no sim, farol. Sim. Ele pode passar... Sempre tem como você ter tem uma como ele forma arrumar. de trabalhar. Tem, não sim. tem essa desculpa que eu fui fazer aqui. Não, ele vai fazer porque ele é vagabundo, na minha opinião. Desculpa até o palavreado, mas é isso mesmo. Sim. Entendeu? O cara vai fazer porque ele é a opção dele de querer aquele meio de vida, de arrumar dinheiro daquela forma. Porque se ele quiser vender água no farol, se ele estiver passando na frente da minha casa lá, se tiver que limpar o quintal, ele falou assim, me dá R$50 aí, ou me dá um almoço para eu limpar a sua casa, eu vou dar para ele. Nós entendeu? Estávamos esses dias, eu não vou lembrar o lugar exatamente, mas o cara queria dinheiro a todo preço para comprar vinho. Aí, ó. Aí ele falou, na Liberdade, pessoal. E ele começou a ficar nervoso, ele abordou até... eu estava com a minha filha, né? Estava com o Josiel, que muitos de vocês conhecem. E ele começou a vir até com uma certa agressividade. Um moço até de boa aparência, mas ele assim... Eu tô com uma vontade desesperada, minha vida tá muito cruel, eu preciso de vinho. Nossa. E ele nervoso, eu fiquei com medo, de verdade, né? Eu falei, puxa, não, eu quase falei, moço, mas nem na minha casa eu tomo vinho. Eu falei, tá. Então, são coisas assim que é incrível. Outro dia também encontrei um menino vendendo bolinho de pote. Tava lavando o carro, o cara faz faculdade vendendo bolinho de pote. Tem jeito, sim. Eu comprei lá também uns 2 bolinhos de pote dele. A faculdade, eu tive amigas que fizeram a faculdade vendendo trufa, vendendo bolo. Com o carrinho lá, puxando e andando, a avenida, a Sabará ali, sabe? A Sabará, andando a Sabará toda ali e vendendo lá, que eu faço faculdade e tal. Parabéns, querido. Então, eu acho muito bacana. Então, essas pessoas eu procuro ajudar. Perfeito. Então, é o que eu falo. Se a pessoa quiser, ela vai fazer, sim, entendeu? Sim. Então, ela vai fazer qualquer coisa. Eu, quando era moleque, eu vendia muda de banana para ganhar dinheiro. Olha! A R$2 ainda. Não, mas isso é legal, e é bonita ainda por cima. Fazia, era eu e um amigo meu lá no sítio, a gente morava no sítio, tinha uns 13, 12 anos, e meu pai cuidava de sítios lá, né? De roças e tal. E ele pegava umas chácaras para cuidar, e aí tinha gramado, eu pegava os gramados para cuidar. Aí eu cortava a grama, ganhava um dinheirinho. Só que eu queria mais. Aí tinha um senhor lá que ele comprava umas mudas de banana. Aí juntava esse meu amigo, porque a gente queria mais dinheiro no final de semana, né? Aí a gente pegava e ia vender para ele. Olha só, empresário desde sempre. Bom, a gente precisa encerrar. Te agradeço muito. Assim, a gente tem assunto aqui para ficar 3, 4 horas conversando, né? Mas acho que, basicamente, Luiz, você me passou e passou para o pessoal o que eu acho essencial. É mostrar, pessoal, que só o certo dá certo. Não adianta. Quando você quer ser mais esperto que seus pais, quando você quer ser mais esperto que a sua esposa ou que o seu marido. Porque hoje, infelizmente, a gente vê pessoas bem mais velhas iniciando nas drogas, verdade. né?
não vai dar certo, pessoal. Em algum momento você vai precisar da ajuda das pessoas que te amam. Sim. Os primeiros que vão te abandonar são seus amigos nessas horas, né? Sim, Porque com amigo certeza. não quer problema, amigo Não, só quer não. curtir. E assim, é isso. Acho que eu tentei trazer aqui um pouco da minha experiência, né? E que é sua experiência também, que é a psiquiatria e que hoje anda de mãos dadas com as drogas. Sim. Então, antes de defender a liberação das drogas, antes de minimizar os danos das drogas, pesquisa, pessoal. Sim. Pesquisa. Não é só a política que a gente tem que pesquisar, não. Não. É inclusive coisas que farão parte das nossas vidas, né? Sim. O que acontece se eu casar com um agressor? O que acontece se eu usar droga? O que acontece se eu pegar coisas que não são minhas? Pesquisa. Sim, Hoje tem perfeito. tutorial para quase tudo, Com certeza. né? Eu agradeço muito o seu convite. Estou muito feliz por estar aqui. Espero, assim, realmente ter agregado alguma coisa na vida das pessoas que vão estar vendo esse vídeo, né, esse podcast nosso. E para mim também ajuda bastante, sempre falar sobre isso. É muito importante. E um recado que eu dou para as pessoas, assim, se puder não começar, não comece. Se você tiver, tenta um jeito de parar, porque a vida é o fim. O final disso aí é muito feio, muito ruim, tá bom, pessoal? Obrigado, viu, Cris? Que Deus te abençoe, de verdade, de todo o meu Obrigado. coração. Eu falo que assim, pessoal, ter conhecimento e guardar para si não resolve nada, não verdade. ajuda ninguém. Então, por isso aí, ao longo desses... Hoje, acho que é o 15º, 14º podcast, né? Não, acho que 15º ou 16º é que a gente faz. E assim, Luísa, eu tenho sabe, eu tenho o sonho de trazer algum conhecimento. Se Sim. daqui 1 ano, daqui 2 anos, a pessoa se deparar com uma situação e falar assim, puxa, eu estava assistindo o Pod Crise, aí teve lá o Luiz que falou sobre isso, nossa, eu vou pensar 2 vezes Sim, antes, eu vou sim. pesquisar mais, eu vou Sim. chamar... Eu sou bastante acessível, eu sempre falo assim, pessoal, teve dúvida? Chama, não faz o estrago sem perguntar para ninguém, certeza, né? Com Eu certeza. acho que é isso, pessoal, é ter humildade. Então, eu te Sim. agradeço muito Obrigado. de coração, assim, que Deus te abençoe pelo trabalho lindo que você faz Obrigado. e pela disponibilidade de estar aqui, que a gente isso. sabe que não é fácil. Eu né? estarei sempre à disposição para falar sobre o assunto, falar o que for necessário. Eu acho que se a gente conseguir contribuir um pouquinho para a melhora de tudo na vida das pessoas, é muito satisfatório. Já tá então se satisfazendo, porque é disso que a gente precisa estar aqui, pessoal. De pura boa vontade, né? Sim. E é isso que a gente precisa lutar, sabe, Luiz, para que essa inversão de valores chegue ao fim. Sim, com certeza. Né? Isso Obrigada, aí é o mais pessoal. importante. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos vocês. Amém. E, pessoal, continua aqui. Semana que vem tem mais.